Vamos do versículo 1 até o versículo 16. Acharam aí? João capítulo 19, do 1 até o 16. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem! Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amada igreja, o que vamos passar a ver neste capítulo 19 é algo extraordinário, é algo maravilhoso e ao mesmo tempo chocante. É Deus cumprindo o seu plano eterno, Ele apresentando para si mesmo um sacrifício. O Senhor Deus, Ele está entregando para si mesmo um sacrifício através do Redentor Jesus Cristo, e sendo Jesus plenamente Deus em carne, um Deus encarnado, logo, Deus não está somente entregando para si um sacrifício, mas Ele está sendo em Cristo o próprio sacrifício. Jesus é o sacrifício. Eis o homem, o sacrifício de Deus. Que plano fantástico! E foi justamente sobre isto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, cerca de 30 anos depois destes acontecimentos do capítulo 19 de João. Ele escreveu para Timóteo, você pode ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 6, assim. Paulo escreveu para Timóteo: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, em qualquer momento. Por isso que a cruz não foi um momento de deslize de Deus. Porque muitos leem o capítulo 19, estudam o capítulo 19 e pensam: meu Deus, algo saiu do controle. O Filho de Deus foi pego e o Filho de Deus está sendo martirizado, espancado. O que aconteceu? Os inimigos não pegaram Deus no contrapé. Tudo isto que nós vamos estudar no capítulo 19 não foi um momento em que Deus se vê encurralado
ou surpreendido, ou tendo que, quem sabe, alterar as suas estratégias porque algo saiu do controle. Não, queridos, apesar do agudo sofrimento de Jesus e das intensas provações que Cristo passou com Anás, com Caifás, nas mãos dos judeus e agora com Pilatos, tudo está rigorosamente dentro do plano perfeito, eterno e majestoso de Deus, planejado antes da fundação de todas as coisas. Deus decidiu, antes do mundo ser mundo, sacrificar o Cordeiro, o homem, o seu Filho, em redenção ao seu povo eleito. Nós estamos diante de um relato bíblico histórico, nós estamos diante de uma história real, com pessoas reais, com eventos reais. Isso aqui não é uma ficção. Isso aconteceu na história da humanidade e foi um marco para todos os tempos e eras. Isso que aconteceu no capítulo 19 de João. E o capítulo 19, então, ele inicia dando continuidade à atuação de Pilatos como uma autoridade julgadora no caso de Jesus. Você volta um pouquinho no finalzinho do capítulo 18, versículo 38 até o final, diz assim: perguntou-lhe Pilatos, então diante do Senhor, perguntou para o Senhor: que é a verdade? Que é a verdade? Mas ele perguntou, mas ele já virou as costas, porque para ele não interessava saber a verdade. Tendo dito isto, voltou-se aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, Jesus, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, bandido, ladrão. Convulsionou a sociedade naquela época de tal forma que ele era um criminoso de alta periculosidade, mas os judeus clamavam: solte Barrabás, este homem, Jesus, não, crucifica. Capítulo 19, então, versículo 1, por conta disso, ou por isso, porque eles clamaram, solte Barrabás e crucifica Jesus, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Açoitar significa surrar. Esta surra era dada com um chicote, feito com cordas ou com tiras de couro, fixas em um cabo de madeira, e na ponta tinha pequenas esferas de metal e também ossos de animais. Para ser açoitado, os braços do criminoso e as mãos eram amarradas como que abraçando um pilar ou um tronco, para que as suas costas ficassem abertas e a pele ficasse bem esticada. E de cada lado do criminoso ficava um torturador, um algoz chamado lictor, com chicote em mãos, para desferir golpes em diagonal nas costas daquele que estava sendo açoitado. E os romanos puniam os criminosos basicamente através de 2 açoites ou de 2 flagelos. O primeiro era o fustigatio. O fustigatio era um flagelo mais brando para crimes menos graves, como que o julgador romano dizendo assim para o criminoso: olha, nós sabemos o que você fez, você vai sair daqui, mas antes disso nós vamos dar em você uma bela surra. Mas era mais branda. O segundo tipo de flagelo, de tortura, de surra, de açoite, era o verberatio, para crimes mais graves, crimes cuja sentença era a pena de morte, sendo que o espancamento na verberatio, nesta flagelação, era horrível. O criminoso ele passava por esta surra brutal, recebendo inúmeras chicotadas, incontáveis chicotadas. Alguns dizem que os romanos seguiam a contagem dos hebreus para o açoite, para as chicotadas, 40 menos uma.
39, mas outros dizem, a maioria dos intérpretes e dos que comentaram esse texto que eu li, eles dizem que os romanos eram bem mais cruéis. Eles não contavam. Mais do que 39 chicotadas, como o apóstolo Paulo recebeu, 40 menos uma. F.F. Bruce escreve que estes açoites transformavam o corpo em uma massa sangrenta. O bispo e historiador Eusébio de Cesareia, por volta do século IV, ele escreveu em seu livro História Eclesiástica o seguinte, abre aspas, a verberatio romana expunha as veias profundas das costas e os músculos. Às vezes, as vísceras e alguns órgãos ficavam à vista. Por isso, muitos não sobreviviam aos açoites da verberatio. E havia dois motivos para esta surra tão cruel. O primeiro, para que o criminoso confessasse. Os lictores, aqueles algozes que ficavam chicoteando o criminoso, batiam, chicoteavam, dizendo, confesse, 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 confesse. Esse era o primeiro motivo, para a brutalidade do açoite. O segundo motivo era para enfraquecer o criminoso, para que ele morresse mais rápido depois, porque era para aqueles criminosos sentenciados à pena de morte, mas eles recebiam esse açoite antes, para ficar bem fraco, para não durar muito, em sua grande maioria, a crucificação, o tempo da crucificação. E já aconteceu, em alguns relatos históricos, a crucificação durar até 3 dias, uma pessoa pendurada no madeiro. Por isso que eles surravam o criminoso, para ele não ficar tanto pendurado na cruz. Jesus foi submetido à verberatio. Jesus ele recebeu os açoites para confessar, mas ele não confessou porque ele não tinha o que confessar. Ele não abriu a boca. Isso explica porque Jesus está muito fraco para carregar a sua própria cruz, caminhando nas vielas de Jerusalém, rumo ao Gólgota, rumo ao Calvário. Mas também Pilatos mandou açoitar Jesus para que ele ficasse fraco para a crucificação e para que a crucificação de Jesus fosse mais curta, para não interferir na festividade da Páscoa que estava acontecendo naquele momento. Enquanto em Jerusalém estava todo mundo alegre na festividade da Páscoa, o Cristo estava sendo erguido no Monte da Caveira. Versículo 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Um manto ou uma túnica foi colocada sobre Jesus, como que zombando dele, vestindo o Rei dos Reis, para que ele se parecesse com um rei, com o seu manto real. E isso também tinha um outro propósito. À medida em que o sangue de Jesus fosse encharcando aquele manto e, consequentemente, o sangue fosse coagulando, ao retirarem aquele manto pesado, as feridas como que abririam novamente. Foi o que fizeram. Depois tiraram o manto sobre o corpo de Jesus e vestiram novamente as suas próprias roupas, a sua própria vestimenta. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça, como se fosse uma coroação simulada. Provavelmente essa coroa de espinhos tecida, amarrada, de galhos de tamareira. E os galhos de tamareira poderiam dar espinhos de até 30 centímetros. Espinhos compridos. Colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, um deboche contra o Rei dos Reis. E o evangelista Mateus relata que batiam na cabeça de Jesus com uma vara, com um caniço, com um pedaço de cana, para que os espinhos
ferissem a cabeça de Jesus, o cabeça. Versículo 3. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Os soldados proferiram uma saudação monárquica cínica. Quando súditos se apresentavam diante de um rei, na presença do rei, os súditos declaravam: salve, rei! E os soldados diante de Jesus falavam para ele: salve, rei dos judeus! Que rei coisa nenhuma! Bofetadas eles davam no rosto do Senhor. E bofetadas aqui eram socos em todas as direções no rosto do nosso Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. John MacArthur descreve esta situação humilhante pela qual o nosso Senhor Jesus se submeteu da seguinte forma, abre aspas: aquele que possuía uma coroa de glória recebeu uma coroa de espinhos. Aquele que possuía um cetro soberano de poder e autoridade absolutos recebia uma cana e era atingido na cabeça com ela. Aquele cujo manto é a cobertura da perfeita justiça recebeu uma túnica desbotada de soldado em zombaria. Aquele que tem o direito de chamar todos a prostrarem-se e a ajoelharem-se diante dele, e um dia todos os joelhos se dobrarão, foi tratado com desprezo pelos soldados que se curvavam ajoelhando diante dele em zombaria, para depois lhe darem socos no rosto. MacArthur continua: aquele que levanta e derruba todos os governantes, que estabelecerá o seu reino na terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores, este sofreu rejeição e humilhação até a morte. Todavia, a gente se pergunta, por que Deus deixou o seu filho para passar por todo este sofrimento? Por que Ele já não mandou, prendeu Jesus, manda para a cruz? Não era esse o plano? Por que este parêntese entre a prisão de Jesus e sua morte? Por que esse sofrimento tão intenso? Stephen Lawson explica para nós o porquê. Um dos motivos é: tudo isto é para nos preparar para nossos momentos de sofrimento, para que possamos nos identificar ainda mais com o nosso Salvador sofredor. Ele sabe exatamente o que você está passando. Jesus não sabe intelectualmente o que é sofrer. Lawson explica: Jesus sofreu tudo isto para nos encorajar a passarmos por nossos sofrimentos em nome dele. O escritor de Hebreus escreve isso para a igreja, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, Cristo sofreu e sofreu muito. Se você está sofrendo hoje, eu estou sofrendo hoje, em Cristo nós podemos suportar o sofrimento, porque Ele sabe o que é isso, e Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote, e clamando: Pai, alivie o sofrimento do teu filho. Eu sei o que é isso. Jesus não experimentou intelectualmente, Jesus não experimentou, eu estudei sobre sofrimento. Não, Ele sofreu de fato e de verdade. Jesus foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, vocês se lembram, né, que essa movimentação de Pilatos, né, sai do pretório, entra no pretório, por quê? Vocês se lembram, os judeus não queriam entrar no pretório, porque eles julgavam ser o pretório, por ser uma casa, um ambiente gentil, era de romano, não era de judeu. Então, se o judeu entrasse num ambiente, numa habitação gentia,
É como se fosse um pecado, eles se tornavam impuros, por isso os judeus ficaram lá fora do pretório. Então, versículo 4, outra vez saiu Pilatos e ele disse àquela multidão dos judeus: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Eu vou mostrar para vocês o que eu mandei fazer, e eu vou dizer para vocês, judeus, eu não vejo nele crime algum. Mais uma vez, Pilatos sai ao encontro da multidão dos judeus que estava lá fora, e ele declara de novo que Jesus é inocente. Pilatos não está convencido do que estão dizendo que Cristo fez. Pilatos estava tentando se livrar de Jesus de todas as formas. Sabe quando um chiclete gruda na sua mão e você tenta jogar ele fora e não sai? E Pilatos tentou por aqui, tentou por ali, tentou acolá, se livrar de Jesus, como que dizendo para os judeus assim: ok, eu já mandei açoitar ele, ele levou uma bela surra, agora deixa esse homem embora. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem! Jesus, o Deus homem, o homem Deus, sai para fora, a área externa do pretório, com pisaduras, com lesões, com ferimentos em quase todo o corpo, já quem sabe começando a inchar algumas partes do seu rosto. E Pilatos exclama para eles: e aqui está o homem, olhem para este homem. Para Pilatos, Jesus era uma figura espancada, inofensiva, não representava ameaça alguma para ele, nem para o Império Romano, para quem quer que seja. Está espancado, já sofreu, deixa o homem ir embora. E a reação dos líderes religiosos da nação de Israel, não foi jogar a toalha. O que é jogar a toalha? Quem conhece luta, né? O técnico, quando está vendo que o seu atleta lá no ringue está perdendo, ele joga a toalha. Chega, tá bom, né? Jogou a toalha. Mas os líderes religiosos judeus, eles não jogaram a toalha, eles não recuaram ao verem Jesus já espancado o suficiente para liberá-lo. Não, eles permanecem endurecidos. Enquanto os nossos corações aqui estão quebrantados diante desta agonia que nós estamos vendo e constatando que o nosso Senhor Jesus passou, os líderes religiosos permanecem petrificados. Como aquele ditado, né? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. E a gente pode fazer uma transliteração. O mesmo Cristo que amolece milhões de corações, endurece milhões de corações. E a reação do Sinédrio foi, versículo 6, ao verem-no, os principais sacerdotes, João faz questão de dar nome aos bois, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E no meio daquela gritaria, Pilatos disse para eles assim: tomai vós outros, crucificai vocês mesmos então, já que vocês querem isso, porque eu não acho nele crime algum. Mais uma vez Pilatos declara publicamente, e para ficar nos registros da história, que Jesus é inocente. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Agora veja que os líderes religiosos, eles apresentam claramente para Pilatos o motivo da condenação de Jesus, citando a lei de Moisés.
Eles estavam baseados em Levítico 24:16, e eles falaram: ele disse que é filho de Deus, Pilatos. Ele afirma ser igual a Deus, e isto é blasfêmia. Ele merece a morte segundo a nossa lei. Ele não pode ser libertado agora. Observe o que acontece na sequência, versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, qual declaração? De que Jesus dizia ser filho de Deus. Ainda mais atemorizado ficou. Atemorizado aqui no grego original é o termo phobeo, do qual deriva a palavra fobia. Mas Pilatos ele ficou mais atemorizado por causa do quê? Por causa daquela multidão dos judeus? Por causa do imperador Tibério César que estava de olho nele? Por causa da sua consciência culpada? Pilatos, tendo um entendimento romano bem supersticioso, religioso, com a sua mitologia pagã, ele se convenceu de que se na terra tem um representante de divindade, e ele mandou açoitar e espancar este homem que se diz filho de Deus, então Pilatos imediatamente ficou apavorado, e ele disse, igual o Bernardo fala, né? Estou encrencado. Ele disse o quê? Ele é filho de Deus? Os deuses podem ter descido vir atrás de mim. Aliás, a esposa de Pilatos já tinha advertido seu marido do seguinte, Mateus capítulo 27, versículo 19. E estando ele, Pilatos, no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Isso tudo veio à mente de Pilatos agora. E ele, mais atemorizado, ficou. Vocês disseram que ele é o quê? Filho de Deus? Ai, o que eu estou fazendo? Agora Pilatos está em pânico. Versículo 9. E tornando a entrar no pretório, mais atemorizado, ele voltou para dentro ali, porque Jesus estava na parte coberta do pretório. Havia, quem sabe, uma abertura numa parede que dava vista para quem estava lá fora, os judeus estavam lá fora, Pilatos e Jesus estavam para dentro do pretório, então Jesus foi apresentado aos judeus ali fora, mas Pilatos se vira para dentro do pretório e pergunta para Jesus: onde és tu? Pilatos está perplexo, Pilatos está intrigado, Pilatos está totalmente confuso, e ele pergunta para Jesus, não querendo saber de onde Jesus é, geograficamente falando. Pilatos se volta para Jesus e pergunta, e fala para ele: me fala a verdade, de onde você é? Você de fato desceu lá de cima mesmo? Qual é o seu reino? Fala para mim, de onde você é? Queridos, Pilatos agora ele quer ouvir a resposta de Jesus sobre a verdade. Ele perguntou para Jesus, agora há pouco, o que é a verdade? E ele parou para ouvir a resposta de Jesus, virou e voltou para a multidão. Mas agora ele estava diante da verdade, e agora ele quer saber sobre a verdade. Me fale a verdade, de onde você é? E qual foi a resposta do Senhor? Mas Jesus não lhe deu resposta. A luz estava apagada para Pilatos. Quando Jesus não tem mais nada a dizer sobre si mesmo para alguém, isto é uma prova bíblica de que a graça tem o seu limite. Steven Lawson explica que um dos julgamentos mais severos de Deus contra alguém é quando ele não fala mais sobre si mesmo com esta pessoa.
Jesus conhecia o coração de Pilatos, Jesus sabia que o coração de Pilatos era exatamente como o coração de Faraó, endurecido. E ele não respondeu Pilatos. E MacArthur explica que a situação de Pilatos, naquele momento, Pilatos mergulhou na noite eterna da alma, rumo ao inferno. Não houve esperança para Pilatos. Deus endurece a quem quer, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. A injustiça da parte de Deus? De forma alguma. Ah, é? Você não vai me responder? Como que você ousa fazer isso comigo? Versículo 10. Então Pilatos advertiu Jesus, naquela empáfia, né? Aquela soberba. Não me respondes? Tentando provar para Jesus ali, o Todo-Poderoso, o poder e a autoridade que ele, Pilatos, tinha, mas ele estava diante do Todo-Poderoso. Mas ele diz para Jesus assim: você não vai me responder? E aí na sequência vem aquela frase da carteirada, né? Você não sabe com quem você está falando. Muitas autoridades usam essa frase, né? Você não sabe com quem você está falando. Aí você vai ver, o cara é... não sei, qualquer um aí. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Mas agora Jesus vai responder. Mas Jesus vai responder porque Pilatos apelou para a autoridade e poder. E Jesus não poderia deixar isso fora dos anais da história. E ele respondeu sobre autoridade e poder, versículo 11, respondeu Jesus, quem sabe fraco? Não sabemos, mas de acordo com o momento, a circunstância, depois da surra, ele disse sobre poder e autoridade, não com grito, não com imponência, mas ele respondeu para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Pilatos, Deus, o meu Pai, deu autoridade temporária e poder temporário para você perante os homens. Você tem autoridade e eu estou aqui me submetendo à sua autoridade, porque de cima de Deus você e qualquer autoridade recebe poder e autoridade. Mas Jesus completa o ensino sobre a autoridade. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Dentro desse tema de autoridade, Jesus ele declara que quem teve a iniciativa voluntária em entregá-lo à morte, tem mais culpa por sua morte. Quem me entregou a ti? Quem entregou Jesus a Pilatos? Jesus ele se refere ao sinédrio, Jesus ele se refere ao colégio dos líderes religiosos judeus. Logo, as autoridades religiosas judaicas têm maior culpa e sofrerá maior punição do que inclusive Pilatos e quem sabe alguns ali da multidão que gritaram crucifica-o, mas não tiveram a iniciativa quanto à morte de Jesus. A culpa e punição de Pilatos não chega ao nível da culpa e da punição daqueles que dolosamente entregaram Jesus para a morte. É isso que Jesus está dizendo. Pedro, ao saber disso, ele reproduziu em seu discurso, algum tempo depois, em Atos capítulo 2, versículo 22, versículo 23, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus,
diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 33 do 2 de Atos. E Pedro continua em seu discurso: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, a soberania de Deus, vós o matastes. Quem me entregou a ti, Pilatos, maior pecado tem. E MacArthur diz que no inferno há lugares onde condenados sofrerão mais do que outros. Você parou para pensar nisso? O nosso Senhor Jesus está dizendo: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Isso é perfeita justiça. Continuando o versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, chiclete na mão, e não sai aquela slime da mão dele. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha só, os judeus eram inteligentes para o mal, mas eram inteligentes. Eles sempre jogando argumentação que deixava Pilatos encurralado. Pilatos, Jesus disse que é rei, e quem diz que é rei é contra César. Se você soltar este que diz que é rei, você está indo contra Tibério César, o imperador. O interessante é que os judeus se tornam romanos patriotas, súditos leais. Agora eles se tornam amigos do imperador romano. Eles defendem o imperador, eles defendem a causa real do imperador. Aquele imperador que estava dominando Israel com mãos pesadas, sobretudo com relação à cobrança de impostos. E os judeus ali disseram: você não pode ir contra César, o imperador. Se você, Pilatos, soltar este Jesus que se faz rei, você está indo contra Tibério César, porque Tibério César é que é o rei, o imperador. E Pilatos já tinha muitos pontos negativos com o imperador. Se você tiver a oportunidade de estudar com mais afinco a história desse momento, Pilatos, ele dava trabalho para o imperador. Ele teve um motim dos judeus, porque Pilatos ergueu em certo momento estandartes com a insígnia do imperador, e os judeus falaram: nós não vamos nos curvar a estas bandeiras. E Pilatos forçou a barra, e os judeus do lado de cá falaram: não, nós não vamos, nós temos um único Deus. Isso chegou aos ouvidos do imperador, e o imperador mandou uma resposta para Pilatos: deixa esses judeus, para de ficar forçando a barra com eles. Ponto negativo. E teve tantos outros, e o imperador, quem sabe, estava sobrecarregado das artes de Pilatos lá na Judéia. Eles aproveitam essa oportunidade, eles ameaçam Pilatos: você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, você vai deixar de ser amigo do imperador, o imperador não vai gostar nada de saber o que você está fazendo. Então o que aconteceu no versículo 13? Ouvindo Pilatos estas palavras, quais palavras? Essas palavras ameaçadoras dos judeus contra ele, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal. Sentar-se no tribunal era um indicativo de que ali sairia uma sentença prolatada verbalmente. Sentou-se numa cadeira, no tribunal, num lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá, conforme o versículo 13. Agora o 14. E era a Parasceve Pascal. O que é Parasceve Pascal? Parasceve Pascal é um momento próximo ali dos sacrifícios dos cordeiros da Páscoa. A igreja se lembra que aquela semana era a semana da festividade da Páscoa da nação de Israel. E ali, naquela sexta-feira, naquele momento, estava próximo da preparação do abate
dos cordeiros para a festa da Páscoa. Por isso, Parasceve Pascal. E João registra cerca da hora sexta. João usa aqui a hora sexta, mas ele usa o cálculo dos romanos, não o cálculo dos judeus. Hora sexta, de acordo com o cálculo de hora dos romanos, era aproximadamente 6 horas da manhã aqui, ok? João registra a hora sexta, conforme o cálculo dos romanos, 6 horas da manhã, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Um tom de deboche, com zombaria, com sarcasmo. Versículo 15. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tentando novamente: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, os representantes da nação de Israel, responderam para Pilatos: não temos rei senão César. César, o imperador, é o nosso único rei. Queridos, vocês prestaram atenção no que eles falaram? Os representantes da nação de Israel reconhecem o imperador como seu único rei. Aquele que estava oprimindo a nação de Israel com mão pesadíssima. Os judeus odiavam o imperador, mas de repente eles passam a amar o imperador. Que hipocrisia! Mas eles odiavam mais a Jesus. Igreja, com tal declaração, os principais sacerdotes, eles podiam perfeitamente serem acusados de blasfêmia. Segundo a interpretação dada por eles mesmos com relação ao pecado da blasfêmia, de Números 24:16, de Levítico 24:16. Tanto que eles recitavam na sinagoga o texto de Isaías 33:22, eles recitavam em voz alta, Isaías 33:22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. E essas autoridades religiosas judaicas proferiam isso vez após vez nos cultos, nas sinagogas. Mas agora eles estão dizendo: nós não temos rei senão aquele que está lá em Roma. Ele é o nosso rei, amamos ele. Que hipocrisia! Eles estão absolutamente cegos. Cegos. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, em condenação aos líderes religiosos judeus, que não se arrependeram, que não foram salvos pela graça, obviamente. E buscando a sua autopreservação diante do imperador, diante da multidão dos judeus, Pilatos pede então uma bacia com água. Isso João não relata, mas outros evangelistas relatam. Pede uma bacia com água e ele literalmente lava as mãos naquela água em sinal de: eu não tenho nada com isso, isentando-o de culpa. Por isso que hoje existe o ditado, né? Eu lavo as minhas mãos com relação a tal situação, ou seja, não tenho nada a ver com isso. Esse foi o sinal. Pegou água, lavou as mãos e ele cede. Versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E saibam vocês, conforme o ensino do pastor Hernandes Dias Lopes, nesta mesma hora do dia, daquela sexta-feira em Jerusalém da Judéia, Jesus foi sentenciado a ser abatido pela morte. Bem na hora em que começava a preparação para o abate dos cordeiros da Páscoa. Como um cordeiro, Jesus foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu concluo então dizendo que, ao olharmos para este relato bíblico histórico, nós podemos concluir que coisa horrível que esses líderes religiosos fizeram.
Que coisa horrível que Pilatos fez, que perversidade desses homens cometeram contra Jesus. Sim, tudo isso é verdade. Cada um receberá sua paga, sua recompensa, seu justo castigo. Nenhum deles escapará do justo juízo de Deus. Cada um receberá a sua paga pelo que fizeram contra o Filho de Deus. Vituperaram o Filho de Deus, feriram o Filho de Deus, cuspiram no Filho de Deus, surraram o Filho de Deus, esbofetearam o Filho de Deus. Cada um receberá a sua justa paga e castigo. Não pense que será diferente. Mas eu gostaria que você saísse daqui convicto, meu irmão, minha irmã, que tudo isso faz parte do plano perfeito, soberano, majestoso, maravilhoso, justo de Deus, ao enviar o seu Filho ao mundo para buscar aquele que estava perdido, miseráveis pecadores. Nada fugiu do controle de Deus, nenhum centímetro, nenhuma gota de sangue foi desperdiçada ou desvalorizada pelo Pai ao olhar o seu Filho sofrer. Nenhuma pisadura foi à toa. Tudo teve um propósito. Tudo dentro do plano majestoso, maravilhoso e justo do nosso Senhor Deus Salvador. Por isso, se você não confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não importa qual a categoria de incredulidade que você esteja, seja agindo de forma indiferente com relação ao Evangelho de Jesus Cristo, ou quem sabe gritando raivosamente, crucifica-o, qualquer posição de incredulidade contra Jesus Cristo tem como destino eterno o inferno e a morte eterna sem Deus, por culpa exclusiva de quem não crê em Jesus e o rejeita. Mas se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, o dono da sua vida, você será salvo do pecado, da morte, do julgamento, do inferno, da condenação eternos. Você será conduzido às glórias do céu de Deus e do seu Cristo para sempre. Qual posição você está, alma, nesta manhã? Não há terceira via. Ou você crê em Jesus Cristo e é salvo pela graça dele, ou você está condenado eternamente e sofrerá por culpa dos seus próprios pecados. Isaías, cerca de 700 anos antes disso que nós estamos estudando, escreveu aquela profecia no capítulo 53, e ele disse que ao Senhor Deus agradou moê-lo. Tem muitas correntes evangélicas que acreditam que foi Satanás que pegou o filho e puniu o filho. Foi o pai que fez o filho sofrer para satisfazer a sua própria justiça, porque não havia outro caminho. Louvado seja Deus por isso. Deus fez o filho enfermar, Cristo foi ferido por causa das nossas iniquidades, Cristo suportou tanto sofrimento nas mãos dos homens, em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Você está incluso nesse plano? Louvado seja Deus por isso. O justo pelos injustos. Pilatos, por mais de 4 vezes, disse: ele não tem nada, nenhuma culpa, ele é inocente, eu não vejo nele crime algum. E de fato Pilatos falou a verdade. Por isso nós nos prostramos e adoramos o nosso Salvador, Deus homem, nesta manhã, com gratidão em nossos corações, dizendo: Senhor, obrigado por ter sofrido no meu lugar. Eu não merecia, mas aprove ao Senhor fazer isso por mim. Por isso eu só tenho a dizer ao Senhor: obrigado, meu Salvador Jesus Cristo. Eu o amo, eu o adoro, e eu quero viver para a tua glória nesta terra, até chegar no céu e ver o Senhor, ver o seu lado,
ver as suas mãos e adorar ao Senhor lá no céu eternamente. E essa é a nossa oração. Pai, obrigado por teu plano maravilhoso em permitir tudo isso com o seu Filho, porque o Senhor não poupou o seu Filho para nos poupar. Nós adoramos ao Senhor e não temos palavras para dizer a não ser muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos incluir neste plano, a todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Adoramos a Jesus Cristo nesta manhã e é nesse nome que oramos. Amém. Amém.